que você me diz? Dentro da sua cabeça, tem um cérebro pensante ou um coração batendo? Que tipo de pessoa é você? Aquele que pode dizer penso, logo existo? Ou você é do tipo que diz sinto, logo existo? Você é a pessoa mais emocional, mais emotiva? Ou é alguém mais racional, mais calculista, ponderado? É alguém mais razão ou mais emoção? Independente do seu temperamento ou das suas predisposições, a realidade é que em um momento ou outro da vida, nós podemos ser confrontados pela realidade de que este mundo tem uma ciência. E nesse momento eu chamo da ciência da malandragem. Esse mundo tem um jeito de acontecer. E frequentemente servos de Deus, mulheres de Deus, se sentem deslocados nessa lógica terrena, nesse jeito carnal de existir. E como no Salmo 73, no qual Asaf teve inveja dos homens maus, porque eles pareciam prosperar, podemos, vez ou outra, nos sentirmos até oprimidos pela ciência da malandragem da vida. Porque a realidade é que esse mundo segue uma lógica carnal. Esse mundo segue um modo operante que é simplesmente loucura para Deus, mas é sabedoria para os homens. E nesse contexto em que estamos vivendo, no limiar do final da história, onde até mesmo os homens considerarão loucos uns aos outros, porque definitivamente esse mundo está indo de mal a pior. Nós precisamos mais do que nunca da mente de Cristo. E qual é o significado de ter a mente de Cristo? Para responder essa questão de possuir a mente de Cristo, rejeitando, portanto, a ciência da malandragem da vida, precisamos, em primeiro ponto, compreender que esse é um terreno onde nós caminhamos pela fé. A teologia da vitória sobre o pecado, ela vai muito além de mim mesmo, vai muito além das nossas próprias experiências pessoais. Porque verdadeiramente, se nós olharmos para trás, se eu olhar para trás, eu rejeito totalmente a vitória sobre o pecado. Se eu olhar para mim mesmo, se eu olhar para os meus irmãos, se eu olhar para a igreja, se eu olhar para aqueles que estão ao meu redor, eu rejeito como uma heresia a vitória sobre o pecado. É preciso, portanto, olhar para Cristo. E pela contemplação somos gradualmente transformados. É nele, por ele, através dele, que podemos conceber a hipótese da vitória sobre o pecado. E através de Cristo aprender nos evangelhos como de fato funcionam os mecanismos da mente de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele deixou uma pérola para todas as gerações até o final dos dias, dizendo que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, embora sendo Deus, não considerou um privilégio ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, assumiu a condição humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a mente de Cristo. Uma mente que não considera privilégio, riqueza, poder, posição. Aqui nós vemos o contraste entre dois jovens. Jesus era um jovem que encontrou-se com um jovem rico. E quando os dois tiveram um diálogo, ficou muito claro a diferença da mente daquele jovem rico e a diferença da mente de Jesus Cristo. Pois enquanto Jesus não considerou um privilégio o fato de ser Deus, aquele jovem considerou um privilégio o fato de possuir riquezas. A mente de Cristo é a mente daquele que enxerga além das aparências. Além das aparências e muito além da cultura de ostentação. Porque essa cultura de ostentação que temos visto hoje é simplesmente... Olha, para não dizer anticristã,
é absolutamente carnal, é ingênua. Ontem mesmo eu fiz mais um velório. Infelizmente tive a incumbência de realizar mais um velório. Aquele que ostenta o que quer que seja, beleza, riqueza, poder, força, vigor, juventude, ele está sendo no mínimo ingênuo. O velório que eu fiz ontem era de um homem de 38 anos de idade. Nem todos nós chegaremos à velhice. Nem todos nós desfrutaremos filhos e netos. Alguns, mais felizardos, chegam até ver os seus bisnetos. Mas muitos terão a vida interrompida precocemente. E ostentar o que quer que seja é no mínimo ingenuidade. Jesus não ostentava. Jesus não caiu no pecado da presunção. Quando Satanás se aproximou dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, atira-te daqui de cima, ou coisas semelhantes, nenhuma vez Jesus caiu na presunção de apresentar o seu poder em benefício próprio. Temos muito que aprender com Cristo. Desenvolver a mente de Cristo é desenvolver a mente daquele que prefere morrer do que pecar. A mente de Cristo é a mente de alguém que observa a lei de Deus e considera um muro intransponível, algo que não deve ser superado, ultrapassado, muito menos quebrado. A mente de Cristo observa com reverência os mandamentos de Deus e não segue nenhuma espécie de lógica humana do tipo: se for necessário, quebre. Se for preciso, transgrida. Se a tentação for demais, você pode ceder. Isso tudo é lógica humana. Tem a ver com a mente carnal. Ter a mente de Cristo, portanto, é rejeitar a carnalidade. E, de modo muito resoluto, por mais que seja difícil, por mais que seja quase sobre-humano, obedecer aos mandamentos de Deus. Eu vou te afirmar, é impossível desenvolver a mente de Cristo enquanto permanecermos em rebelião contra os mandamentos de Deus. É impossível, porque luz e trevas não coexistem. Rebelião é uma ofensa a Deus. E é impossível desenvolver a mente de Cristo enquanto nos mantivermos rebeldes contra a sua palavra. Observe Jesus no Getsêmani, de modo resoluto dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha. Esse é o caminho da renúncia, o caminho da autonegação e o caminho para desenvolvermos a mente de Cristo em nós.